Este é o sermão 20. Sermão 20 somente no capítulo 5 até agora. E nós estamos fechando aí 20 sermões nesse capítulo 5. Estamos subindo o monte com Jesus e hoje nós vamos ver mais uma palavra dele. Eu gostaria de irmãos, que você pensasse, quando eu fizesse a leitura aqui desse texto, retroaja lá no primeiro século e veja Jesus ali sentado juntamente com os discípulos, ensinando essas verdades eternas para eles. Observe as palavras, as sacrossantas palavras do Senhor. São palavras dele, que ele falou lá mais de 2000 anos. Nós temos o privilégio de lê-las aqui agora. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Irmãos, o povo de Israel sempre sofreu nas mãos de seus inimigos. E à exceção dos reinados de Davi, de Salomão e de alguns reis, poucos reis piedosos de Israel, esse sofrimento não se instalou em Israel, à exceção desses reis. Mas o povo de Israel sempre foi um povo sofrido nas mãos dos seus inimigos. Em grande período da história, o povo de Deus era feito escravo, pagava pesados tributos, era preso, era açoitado. Podemos citar aqui os 400 anos de sofrimento de Israel no Egito, e podemos citar também os 70 anos de Judá no cativeiro babilônico. Foi um momento de grande padecimento para aquele povo, apanhando. O profeta Ezequiel, olhando aquela cena, ele viu um vale de ossos secos, corpos insepultos, irmãos. Que humilhação para o povo de Israel, que humilhação para eles. Pessoas sendo levadas amarradas para a Babilônia, saindo da terra deles. O povo de Israel sempre foi um povo sofredor, sempre passou por grandes agruras na vida. Crianças, as suas virgens mortas, e até mesmo violentadas pelos soldados da Babilônia, suas mulheres sendo tomadas, arrastadas pelo cabelo. Muitas coisas aconteceram ali naquela época. Sempre o povo de Israel sofreu. E na época de Jesus, o povo de Israel estava sendo subjugado por Roma. E milhares de judeus foram mortos, inclusive por crucificação. Leia Flávio Joséfo, a história dos judeus naquela época, que você vai ver muitos judeus mortos por crucificação a mando do Império Romano. E Jesus nasce nesse tempo onde o Império Romano dominava. Inclusive tinha um rei em Jerusalém, tinha um governador em Jerusalém, que estava colocando pesados tributos sobre eles. Eles estavam debaixo do cetro do inimigo. Tudo o que eles faziam eram cobrados pesados impostos. Talvez os barcos de Zebedeu e sua família nem ainda encostou na praia, já estava lá os coletores de impostos, pegando quase tudo que eles tinham pegado. Irmãos, esse povo parece que nutriu, ao longo da história, um ressentimento, um ódio, uma raiva pelos inimigos. Era natural que isso acontecesse no meio deles. Israel era escravo dentro da sua própria terra, dentro da terra que o Senhor tinha dado para eles. Agora
Vem Jesus falando para aqueles homens e também para aquelas multidões que sofreram tanto nas mãos dos inimigos, para eles terem atitudes diferentes contra o inimigo. Não é mais pelo poder da espada, das lutas sangrentas, mas pelo poder do amor. Dá para você observar aí, quando Jesus começou a falar para amar o inimigo, os olhos assustados dos discípulos olhando para ele, como que se dizendo: o senhor não conhece nossa história, Senhor? O senhor não sabe do que nós estamos passando? O senhor não leu? Quem é esse homem que não... Será que ele não sabe toda a trajetória do povo de Israel? Será que ele não sabe? O que vai acontecer agora? Como que nós vamos vencer o inimigo? E eles estão atentos àquilo que Jesus ensina. Então Jesus ensina aqui, irmãos, os princípios régios do amor nas relações com o próximo. Jesus agora sobe um pouco o tom. Agora você tem que amar o inimigo. Você foi ensinado que é para odiar o inimigo. Então, nesse versículo 43 e versículo 44, a lei do amor vai além do ciclo religioso e social. Meus discípulos, a lei do amor vai muito além do círculo fechado de vocês. Os religiosos da época de Jesus não consideravam os párias da sociedade como próximo. Não consideravam os publicanos como próximo. Não consideravam os gentios também como próximo. E não consideravam os samaritanos também como um deles. E como nós lemos aqui, irmãos, eles tinham certa aversão pelos samaritanos. E Jesus introduz a parábola do samaritano exatamente para mexer ali com o ego daqueles que estavam ouvindo Jesus. Próximo para os judeus eram da sua própria nação. Este é o meu próximo, filho de Abraão, descendente do nosso pai Abraão. Ele é meu próximo. O próximo para eles eram aqueles que, mesmo gentios, mas que fizeram proselitismo. Inclusive, os escribas fariseus eram mestres para fazer prosélitos. Andava de mar a mar, buscando gentios para fazer pública profissão de fé na religião judaica. Você precisa prometer isso para Jeová e você será circuncidado e não importa a sua idade. Então, este agora passou a ser próximo deles. E é por causa disso, irmãos, que eles criaram um círculo fechado. Israel, os israelitas são o nosso próximo e todo mundo é meu inimigo e eu, portanto, eu odeio o inimigo. É raca, é cabeça oca. João capítulo 7, versículo 49, eles inclusive chamaram de plebe, aqueles que nada sabiam da lei, João 7, 49. E essa plebe, que nada sabe da lei. Então essa plebe aí não é nosso próximo. E agora, Jesus começa: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês foram ensinados séculos assim. Os mestres de vocês ensinaram isso. E se nós olharmos, irmãos, a lei, está lá, que é para amar o próximo. Mas odiar o inimigo não estava na lei. Os mestres dos judeus incluíram isso por interpretação deles mesmos, por inferência deles mesmos. Talvez movidos por aquilo que o salmista, no Salmo 139, versículo 21 e 22, onde o salmista diz: eu odeio, ó Deus, o que o Senhor odeia. Se o Senhor odeia, eu também. O salmista fala isso. E outra coisa, ó Deus, eu odeio com ódio mortal. Salmo 139, versículo 21 e 22. Odeio com ódio mortal. Talvez seja por causa disso que os intérpretes da lei aumentaram isso, não autorizado por Deus, mas aumentaram isso. Mas Deus nunca disse isso para odiar o inimigo. Nunca o Senhor falou isso. Talvez também eles aumentaram isso pelas orações imprecatórias que estão nos Salmos, onde o salmista, com base na aliança de Deus com Abraão, onde Deus disse para Abraão:
Abraão, se alguém abençoar você, será abençoado, e se alguém te maldisser, será amaldiçoado. Então existia sim uma aliança. Então as orações imprecatórias eram com base na aliança. O Salmo 137, inclusive, o salmista ora para que role uma pedra por cima dos descendentes dos inimigos e esmague eles. Essas orações imprecatórias. E eles, irmãos, nutriam, assim, um ódio no seu coração. Aí Jesus quebra, irmãos, quebra isso. Na verdade, o Senhor nosso Deus disse em Êxodo 23, versículo 4 e 5, se um israelita, caminhando na estrada, e visse lá um jumento ou um boi, com uma carga muito pesada, prostrado no chão, e o dono dos bois, ou do jumento, tentando levantar ele com a carga, o israelita não podia passar de largo, mesmo que fosse inimigo. Deveria chegar lá e prestar ajuda àqueles animais, mesmo que aquela pessoa fosse um déspota, mesmo que aquela pessoa não fosse um israelita, fosse inimigo, mesmo que aquela pessoa estivesse roubando a lavoura deles, inimigo, ele tinha que fazer isso. Êxodo 23, versículo 4 e 5. Olha, não faça isso. Inclusive, Deus falou, olha, não maltrate o estrangeiro que entrar na sua terra, e lembre que vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Portanto, não faça isso. Então, irmãos, esse ódio que eles tinham no coração, e esse ensino dos mestres de Israel, não estava lá na lei que Deus mandou odiar o inimigo, não. Isso aí, por isso que Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, aqueles que ensinaram vocês. Se você estiver lembrado, no 1 Reis, capítulo 3, versículo 11, Deus até elogia a oração de Salomão. Quando Deus aparece em sonho para Salomão e fala para ele, pede-me o que você quiser. Pede. E ele tinha muita coisa para pedir, ele tinha muitos inimigos ao redor dele. E ele pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, e Deus falou, você não pediu riqueza. E você não pediu para eu destruir os seus inimigos, porque era natural eles orarem, ó Deus, destrua os inimigos. E Deus elogiou Salomão. Você não pediu para eu destruir. Então, irmãos, não é verdade o que os mestres de Israel ensinavam, que era para odiar o inimigo, porque Deus nunca ordenou isso. Nunca. Aí vem agora, irmãos, Jesus. Eu quero que você retroaja de novo, lá no primeiro século, e veja os discípulos assentados ao redor de Jesus, olhando para ele, e ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você consegue agora ver os olhos assustados dos discípulos? Eu? Você está vendo João que está falando? Pedro, o que é isso? Temos que amar os nossos inimigos e ainda temos que orar por eles. Talvez amar fosse mais difícil para eles, mas orar talvez eles poderiam ter orado. Ó Deus, esmaga eles, mate esses perversos, derrame, Senhor, um dilúvio de fogo, dilúvio de fogo sobre eles. Derrame, Senhor, sobre eles, mate-os. Você está dando para irmãos como que os discípulos ficaram assustados. Ó Senhor, esse povo cobra pesados impostos nossos, nos maltrata, entraram dentro da nossa terra e tomaram a Jerusalém Santa, Senhor. Tomaram o nosso culto. Essas pessoas merecem morrer e não amor. Aqui Jesus ensina, irmãos, que nossa relação com aqueles que nos maltratam e nos agridem deve ser de amor, intercedendo a Deus por eles, como Jesus e Estevão fizeram. Interceda por eles. Peça ao Senhor a bênção sobre ele. Os cristãos devem amar os inimigos com a mesma intensidade com que amam os amigos. Deve desejar o bem para os inimigos na mesma intensidade que eles desejam para os seus familiares e para os seus amigos. E neste amor deve haver, irmãos, não sentimento apenas, mas uma ação de amor. Algo que mova o seu coração, que o conecte ao coração de Deus ao ponto de, ó Deus, põe a tua bênção sobre esta pessoa, sobre esta família,
põe a tua bênção sobre a vida dela. E uma oração que, com certeza, nós devemos fazer para os nossos inimigos. Ó Deus, revela a salvação para eles, Senhor. Mude a mentalidade dele, ó Deus. Transforma a vida deles, Senhor. Abra os olhos deles, ó Deus. Troca esses óculos da vida espiritual deles, Senhor. Mude a visão deles. E aqui, irmãos, se trata de um amor incondicional, que não está feito às circunstâncias, que não está feito às condições. Ou aquele amor que eu estou amando o meu círculo de pessoas, da minha amizade e etc. E aqui Jesus diz, eles ensinaram vocês isso, eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Em segundo lugar, irmãos, Jesus aqui ensina também que a lei do amor revela o caráter de Deus impresso nos seus filhos. Versículos 45 a 47. A lei do amor revela o caráter de Deus impresso nos seus filhos. E a primeira coisa que devemos observar no verso 45 é: ninguém se torna filho de Deus simplesmente por amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. As Escrituras são bem claras nesta matéria, porque nós tornamos filhos de Deus pela obra redentora de Jesus na cruz. Mas aqui Jesus está dizendo, os filhos de Deus evidenciam que são filhos de Deus. Não é papo furado, eu sou salvo. Não é papo de que, eu desejo sim a bênção para ele. Não, os filhos de Deus evidenciam o caráter de Deus, irmãos. Os filhos de Deus devem mostrar que tem o DNA celestial na sua vida. Porque que proveito tem, que recompensa tem amar aqueles que nos amam? Isso todo mundo faz, Jesus está dizendo. Quando, irmãos, amamos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem, evidenciamos, irmãos, que nós não somos iguais a eles. Nós somos diferentes deles. Há dentro de nós uma mudança em nosso coração, uma mudança tal que nos capacite a amar aqueles que nos perseguem, que nos dá, irmãos, a capacidade de orar por eles. Tem misericórdia deles, Senhor. Portanto, irmãos, estas coisas, Jesus não está dizendo que amar o inimigo e orar por ele não são a causa da salvação, mas é a evidência da salvação. O que causa a salvação é a redenção de Cristo em nossa vida. Mas já que eu fui redimido, já que foi implantado a vida de Deus dentro de mim, já que o Espírito Santo está dentro de mim, e uma das características do fruto do Espírito Santo é amor. Então agora eu tenho capacidade de amar os inimigos. Não é xingá-lo. Não é maltratá-lo. Essa é a primeira coisa que nós observamos aqui. A segunda coisa é que o caráter de Deus é assim. Deus faz nascer o sol, Jesus disse, e faz chover em benefício do ímpio também, e não só do justo. E se somos verdadeiros filhos de Deus, agimos de conformidade com o caráter de Deus. Deus não diz, vou fazer chover, tenham a lavoura do ímpio e do justo. Vou direcionar a chuva somente para a lavoura do meu filho. Não, ele derrama a abundante chuva sobre a lavoura do ímpio, que blasfema dele, que não crê nele, que não está nem aí para ele, que xinga Deus, que faz chacota do nome de Deus. Mesmo assim, o caráter tão bondoso de Deus faz com que ele derrame chuva e os raios solares também sobre a vida do justo, do ímpio. Jesus está dizendo isso. Você é filho de Deus? Olha o que Deus faz. Veja como que Deus age. Deus age com bondade. Deus age com longanimidade. Deus age com amor. É lógico que tem, como diz Paulo em Atos 17, ele reservou um dia que com justiça há de julgar o mundo. Mas agora, irmãos, ele abençoa. Ele dá riqueza, inclusive o ímpio. Ele dá carro do ano para o ímpio.
Ele dá casa de um acabamento impecável para o ímpio. Dá tudo isso para o ímpio. Ele abençoa de fato o ímpio. E o ímpio joga isso para si. Eu estudei, eu trabalhei, eu fiz por merecer. Isso é um traje a Deus, mas mesmo assim Deus continua mantendo a vida dele, mantendo a riqueza dele e mantendo a sua posição de luxo, porque Deus é bondoso. E a terceira coisa, irmãos, que devemos observar, está no versos 46 e 47. Faça algo a mais. Mostre na prática que você é diferente. Mostre na prática que você não tem a mesma natureza do inimigo. Evidencia com a prática o DNA de Deus. Os ímpios amam somente os que os amam. Jesus disse aos publicanos que eles tinham seu círculo fechado. Publicanos eram funcionários públicos da Receita Federal de Roma. Eles cobravam os impostos devidos e cobravam os outros indevidos também. Eles eram odiados. E eles faziam festa com os grupos deles. E se esbanjavam com bebidas caras, com comidas, com pratos nobres. Eles se esbanjavam com dinheiro que ele cobrava a mais, inclusive dos israelitas. Estava dentro de Jerusalém. E eles se blindavam, digamos assim, com o dinheiro que eles roubavam. Era um grupo deles. E Jesus disse: se vocês amam só os que vos amam, se vocês saúdam só aqueles que saúdam vocês, os publicanos fazem isso. Não haja igual a ele, meus discípulos. Igreja do Senhor, não haja como os ímpios. Não se conforme com os ímpios. Não dê a mão aos ímpios, não. Não feche-se com eles. Eles não têm nada de mim. Irmãos, como que ficou o coração daqueles discípulos ali, ouvindo essas sacras palavras do Senhor Jesus ali? Como que o Senhor penetrou essa palavra no coração deles? O amor se estabelece e se impõe no meio do ódio, meus discípulos. E nisso está a recompensa. Nisso está o seu trabalho, que é amar os inimigos. Você não é um co-igual com o ímpio. Você é diferente dele. Oh, meus irmãos, mesmo que há certas ojerias dentro de nós em relação a certas coisas que acontecem, mesmo que há repulsa dentro de nós por certas coisas que acontecem, mas devemos olhar essas pessoas com um olhar de piedade. Devemos olhar para essas pessoas e dizer: Senhor, liberte essa pessoa do egocentrismo, liberte essa pessoa do pecado. Senhor, manifesta o teu amor na vida dele, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia desta pessoa. Tem misericórdia, ó Deus. Faça uma mudança, troca o coração de pedra, ó Deus, dá um coração de carne. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre a vida dele também. Porque se Deus faz isso, irmão, pronto, muda completamente a vida daquela pessoa. Não devemos ter ódio do inimigo, raiva do inimigo, devemos ter amor. Nós não somos iguais a eles. Jesus está dizendo: meus discípulos, vocês não são iguais a eles. Vocês têm o DNA de Deus, então ame como Deus ama. Ame como o Senhor ama. Você e eu sabemos que há muitas pessoas honestas no mundo. Tem ou não tem? Muitas pessoas honestas. Muitas pessoas trabalhadoras, homens de família, mas que não creem em Deus, não está nem aí para Deus. São pessoas que pagam sim as suas contas, mas que não têm nenhum vínculo com Deus. Aí Jesus está dizendo: não é por isso que vocês vão ser um co-igual com eles, vocês estão muito acima deles. Mesmo que eles façam isso, vocês estão muito acima deles, porque vocês são filhos do Pai Celestial. E eles não são. Seja melhor, faça melhor, vá além daquilo que o ímpio faz. Vocês são filhos de Deus. Vocês estão numa posição bem melhor. Em terceiro lugar, irmãos, a lei do amor manifesta o alto padrão de Deus, no versículo 48. Portanto, sede vós também perfeitos, como perfeito
é o vosso Pai celeste. Vamos entender aqui este vocábulo perfeito. Esta palavra tem a mesma raiz de telos, que significa finalidade e propósito. É aquilo que consegue atingir o fim proposto. Eu ajo tendo em vista um propósito. Isso é telos. Eu estou aqui e tenho um planejamento e quero chegar lá. Isso é telos. Então, neste meio, nesse interregno, entre o início e o fim, eu ajo. Isso é telos. Isto quer dizer que eu tenho um propósito em mira na minha vida e eu quero chegar lá. E qual é o maior propósito que o Senhor nos salvou? Por que o Senhor nos tirou do mundo? Diz Paulo em Romanos 8, para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. Conformar é a mesma forma, estar com a mesma forma do Filho de Deus, irmãos. Não é conformar com o mundo, não. É conformar com o Senhor Jesus Cristo. É, irmãos, exibir o mesmo caráter do Filho de Deus. Perfeito significa também que aquilo não precisa de complemento. Ele é o que é. Por exemplo, um leite integral, que está escrito aí no rótulo, ele tem todas as propriedades de um leite, segundo o fabricante. Não falta nada na propriedade ali para ele ser o que ele é. Isto também é perfeito. Integridade diz que a substância examinada tem a propriedade que diz ter. Embora, irmãos, sermos ainda imperfeitos, porque ainda pecamos, contudo, deve haver em nós ações que nos levem em direção ao caráter de Deus. Nós, todos o culto, pedimos perdão a Deus. Isto manifesta um lado imperfeito da nossa vida. Isso nos leva a falar com Deus. Ó Deus, eu preciso melhorar. E, biblicamente, irmão, perfeito é desenvolver a nossa fé com temor e tremor. Perfeito é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito é considerar como perdas as coisas deste mundo por causa de Cristo. Perfeito é conhecer o poder da ressurreição de Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos. Perfeito é prosseguir para o alvo, para a soberana vocação que Ele nos chamou. E por último, perfeito é ser conformado ao caráter de Jesus. Como que Jesus agiu com os inimigos? Como ele lidou com os inimigos? Ele curou pessoas inimigas. Ele manifestou a sua graça aos inimigos. E se somos irmãos de Jesus, temos o mesmo DNA de Jesus, estamos caminhando, irmãos, para a perfeição. Aqui o padrão é alto. Deus nunca está dizendo, olha, você, com certeza, com esforço, você conseguirá ser igual a Deus. É no amor que nós somos perfeitos, igual a Deus. Nas suas condições morais, não. Mas no amor nós precisamos ser perfeitos como Deus. E qual é a perfeição de Deus? Muita coisa, inclusive a capacidade de amar aqueles que blasfemam dele. É a capacidade de dar riquezas àqueles que odeiam ele. É a capacidade, irmãos, de trazer para o seu colo aquelas pessoas que eram inimigas dele. Isso é perfeito. E se nós estamos caminhando nesse caminho da perfeição, nós também precisamos agir como Deus age. Para o mundo, isso é impossível, mas para nós não. Para nós não, porque nós já fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Para nós não, porque o Senhor já implantou dentro de nós o amor como fruto do Espírito Santo. E agora nós temos a palavra de Deus e nós temos o caráter de Deus implantado dentro de nós. Então, para nós é possível amar o inimigo, é possível orar por ele, é possível. Com todo o nosso coração fazer isso. É possível. E o cristão precisa ser o melhor ser humano da terra. O engenheiro cristão precisa ser o melhor engenheiro do que os outros. Ele precisa ser. Ele precisa ser o melhor trabalhador, o melhor morador da rua. Ele é luz do mundo. Ele é sal ali naquela rua. Ele precisa ser. No caráter,
e no amor. Ele precisa ser. Ele tem que mostrar isso na sua vida prática, porque ele é diferente. Muito diferente da sociedade que aí está. Irmãos, e para uma aplicação aqui para nós, precisamos trazer agora esse texto, que nós também estamos subindo o monte com Jesus. Estamos aqui junto com Jesus. Nós ouvimos o que o Senhor Jesus falou aqui para os seus discípulos. E o verso 43 nos mostra um grande perigo dos líderes religiosos darem interpretação pessoal à Sagrada Escritura. Como isso é perigoso. Muitas pessoas estão fazendo isso. Leem a Bíblia, não examinam o contexto e a ocasião que aquilo lhe ocorreu e sai pregando, ensinando coisas que a palavra de Deus não disse. Os líderes religiosos de Israel fizeram isso. E acrescentaram: ame o seu próximo e odeia o seu inimigo. Mas Deus não falou isso. Quantas palavras, irmãos, quantas pregações, quantos ensinos falsos nós temos por aí, porque pessoas estão adicionando coisas à palavra de Deus. É assustador o número de líderes religiosos que dão suas próprias interpretações ao texto bíblico. E eles não estão longe dos escribas e fariseus que faziam isso. Amar os inimigos e orar em favor dos perseguidores somente é possível para os filhos de Deus. Para nós, com certeza é possível. E eu falo aqui de novo, irmãos, amar na Bíblia não é sentimento e não é afeição, é mandamento. Temos que amar. É mandamento. Se não amarmos, estamos descumprindo o mandamento. E se não amarmos, estamos sendo um co-igual com o mundo. E se não amarmos, e se amarmos somente os que nos amam, o que estamos fazendo demais? O que isso traz de recompensa para nós se nós estamos amando somente os inimigos? E sobre o verso 48, Jesus não está dizendo que ser perfeito é ser sem pecado. Porque o capítulo 6, versículo 12, contraria isso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Se Jesus ensinou que devemos orar a Deus pedindo a Ele perdão das nossas dívidas, é porque pecamos. Então nós não somos perfeitos, não significa sem pecado. Mesmo sendo salvo, ainda pecamos. Jesus está dizendo que o Filho de Deus é parecido com seu Pai Celestial e tem prazer de lutar e ser o melhor Filho de Deus aqui na terra. Isso é ser salvo, e isso é buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E no Antigo Testamento temos a ordem de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Você não encontrará lá essa expressão, busque a santificação até ser igual a mim. Não, você não vai ser igual a Deus em santificação. Mas se você está lutando, se você está no caminho, se você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, você é perfeito. Nesse sentido, você é perfeito. A luta do cristão para ter o mesmo padrão de Deus, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Vamos orar por países que cortina fechada ao Evangelho. Orar para esses líderes maldosos que matam os crentes, os líderes religiosos, queimam igrejas, queimam até pessoas. Não vamos olhar essas imagens com ódio deles. Vamos olhar essas imagens e dizer: Senhor, perdoa. Senhor, salva. Senhor, restaura. Senhor, tem misericórdia dele, como o Senhor tem misericórdia de mim também. Eu também era um pecador, condenado ao inferno, mas agora, ó Deus, e se você olhar na televisão algum político, alguma pessoa que traz repulsa a você, põe no seu coração: eu sou filho de Deus. Ó Deus, põe a tua bênção sobre essa pessoa. Converta-o, ó Deus, pelo seu poder. Faça mudança no coração dessa pessoa. Aí sim você está evidenciando o caráter de Deus. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. E obedecer às autoridades está debaixo do cetro delas. Gostemos ou não, irmãos, precisamos olhar por essas pessoas, como Jesus também olhou e orou por elas. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Devemos fazer isso. Porque se não fizermos isso, irmãos,
Porque se guardarmos ressentimento e ódio no nosso coração, Jesus diz que isso também é assassinato. É assassinato. Estamos iguais a eles aí fora. E se nós não amarmos os que nos perseguem, se não olharmos com olhar de misericórdia para eles, nós estamos um co-igual com ele. Mas o Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou para nossa luz brilhar. O Senhor nos chamou para ser sal deste mundo.